Viu, gente? Essa igreja aqui, o que tem de pessoas assim, fantástica, extraordinária, não é brincadeira. Estou muito feliz por estar aqui com vocês essa semana, viu? E ainda tem algumas outras pessoas que a gente ainda vai visitar. E eu vou dizer uma coisa, porque eu não sou baú, né, para guardar, né? Então a gente vai dizer logo. Gente, vocês sabem que a Heloísa, ela tem estudado a Bíblia, né? Ela começou com o pastor Flávio. E é necessário que os irmãos continuem dando estudo bíblico para ela. Mas a Heloísa me contou algumas experiências. Deus falando com ela, Deus guiando a sua vida, Deus protegendo, Deus salvando. Gente, essa mulher é muito amada pelos céus. E conversando lá tal, eu fiz um desafio a ela e ela aceitou. Só falta a igreja aceitar. Mas a Heloísa decidiu se batizar sábado agora. A igreja aceita? Só levanta a mão. Olha aí, Heloísa. Aceita. E aí a gente vai pedir para vocês, gente. Eu até disse para ela o seguinte: eu não tenho como me comprometer de vir aqui para poder dar o estudo bíblico para ela, porque eu não tenho condições. Mas se os irmãos não derem estudo bíblico para ela, ela vai pegar meu número e eu vou ficar dando estudo bíblico online para ela de Quixadá, viu? É um compromisso que a igreja tem com ela, porque ela não deu para terminar o estudo todo, mas ela está convicta de que essa igreja é de Deus, que a mensagem é de Deus. Deus falou com ela e ela falou assim: não dá. E vou mais além. Conversando com ela, não sei se vocês notaram, era coisa bem... Eu vou falar, viu? Vou falar. Coisa bem simples que ela estava vindo para a igreja. Vocês sabem o que era? Alguém sabe? Que ela estava vindo que brilhava, pouquinho assim, mas brilhava. Ninguém sabe, tá vendo? Ninguém notou. Era brinco. E lá a gente conversou, por isso que a gente demorou um pouquinho. Estava conversando com ela, tal, explicou. E ela falou: é por causa do brinco que vai atrapalhar, vai não. Vê se ela está com o brinco. Ela não está com o brinco. Porque ela falou: não é um brinco que vai me atrapalhar de estar com Jesus. Então, gente, eu estou muito feliz por ela. E gostaria que vocês orassem. Só que eu estou enchendo muita bola dela, mas eu vou encher agora de Natália também, viu, gente? A Natália, ela não decidiu ainda. Fique tranquila que eu não vou lhe entregar. Mas, lógico, ela está no processo. E eu fiz um desafio a ela, né? Mas não tem problema, a gente vai estar orando por ela. Ela também sabe que é muito amada pelos céus. E quantos amam já a Natália? Levanta a mão aí, com sinceridade do coração. Olha, tudo isso aí já te ama, tá vendo? Você é fera. Essa mulher, eu disse a ela: você é talentosa, você é dinâmica. Ela disse que é muito alegre. Então tem muita coisa a oferecer aqui para o reino de Deus e para a igreja, o crescimento. Então vamos orar. Quem sabe, né, nessas próximas 2 noites, Deus não dá um sonho, dá uma repreensão que ela diz assim: ah, não dá. Eu vou ter que me entregar agora. Tá? Exatamente. Mas tudo no seu tempo, a gente espera e vamos orar por elas, porque eu estarei orando por elas, tá? E a gente, juntamente com ela, eu esqueci teu nome de novo, me perdoa. Tatiana, isso mesmo, Tatiana, nome bonito. Então vamos orar pela Tatiana, né? Vamos orar pela Vitória. A Vitória não está vindo porque eu acho que ela está no trabalho, né? Mas vamos orar pela Vitória. Eu ainda espero ter um contato com a Vitória amanhã, não sei como, mas vamos ver se a gente consegue, mesmo antes de começar o programa. Mas a gente precisa orar uns pelos outros, tá bom? Então, vamos orar em nome de Jesus, porque vai dar certo, né? Aqui tem um slogan no Ceará, né? Vai dar certo. Então, meu amigo, eu digo que já deu certo, em nome de Jesus, viu? E vamos para cima com tudo. Pessoal, eu confesso a vocês que eu gostaria de visitar todos vocês. Meu desejo, mesmo que fosse uma semana, gostaria. O problema é que as nossas reuniões lá na associação estão terminando tarde. Só para vocês entenderem, eu cheguei lá no hotel para trocar de roupa de 3 horas da tarde. Então é uma correria tremenda. E eu sei que não vai dar tempo, até porque amanhã é sexta-feira, é corrido tanto para vocês, quanto também vai ser para mim. Mas saiba que esse amigo aqui você já tem, tá? E quem sabe uma outra oportunidade que a gente vem aqui em Fortaleza, a gente dá uma passada aqui, aí a gente conversa. Eu costumo dizer que pastor é a minha função, mas a minha essência é ser irmão, ser amigo, porque eu acho que um pastor ele tem que ser isso, né? Por isso que alguns dizem assim que pastor tem que ter cheiro de ovelha.
Eu acho que pastor tem que ter cheiro de pastor mesmo. Por quê? Porque se é um pastor com cheiro de ovelha, ele vai ser ovelha. Então, ele tem que ser um pastor para cuidar, para proteger. Eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Então, por isso que eu digo, eu sou um pastor, mas tenho que ser amigo das ovelhas, tenho que estar junto das ovelhas. Eu posso até ter o perfume das ovelhas, né? Então, amados, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Sem muitas delongas, deixa eu contar aqui o testemunho e depois a gente vai para a nossa mensagem, que hoje nós vamos falar sobre uma frase. Queres ser curado? Pronto. A frase é essa, queres ser curado. Mas eu tive, na realidade, alguns problemas, né? E no terceiro ano, veja que o primeiro problema foi 2 acidentes de carro e meus pais com câncer. No segundo ano, 2006, eu tive o problema na coluna, fiz cirurgia, refiz a cirurgia, passei um longo período para poder me recuperar. No terceiro ano, eu já estava com medo, né? Eu falei assim, poxa, cada ano está acontecendo umas coisas, então esse é o terceiro ano, o que é que vai acontecer? E quando eu namorava com a Cíntia, a gente sempre planejou, né? Porque eu, graças a Deus, fui tendo orientações da igreja, a igreja que me ensinou muita coisa. Porque meu pai é muito tímido, então ele não tinha aquele contato para me orientar sobre casamento, sobre um bocado de coisa. Então eu aprendia muito com pais de amigos meus da igreja. E uma das coisas que eu aprendi na igreja é que a semelhança de Jesus, que planejou a criação em 6 dias, cada dia com uma coisa, depois ele foi para a ação e depois ele foi para a avaliação. Então, na minha cabeça tem que ser assim, tem que planejar, executar e avaliar o que foi feito. Se foi bom, continua. Se foi ruim, vamos aprimorar ou mudar para ser bom, né? E eu tinha planejado com o Cíntia o seguinte, que nós teríamos 2 filhos. No terceiro ia passar 3 anos sem filhos, e então no 4º ano a gente teria o filho, o primeiro. E eu até falei assim, ó, o primeiro tem que ser homem. E o segundo vai ser uma menina. Eu sou muito apaixonado por criança, gente. Pense numa pessoa apaixonada. E menina é mais apegada ao pai, né? Porque menina é mais solto, mas a menina é muito agrudada com o pai. E se você for olhar, eu digo isso porque por mim e por minha irmã. Por mais que o meu pai esteja lá pronto, mas a gente é mais de rua, né? Ele está mais fora. As meninas é que estão ali com cuidado. Por exemplo, eu estou aqui no Ceará, minha irmã está lá, em Olinda, né? Em Pernambuco. Cuidando de quem? Da minha avó, que tem 96 anos. Meu pai fez agora 86 e minha mãe 72. Então, ela que está cuidando deles, porque eu não posso cuidar de longe. Então, geralmente, as meninas, eu falo assim, eu tenho que ter uma menina para cuidar de mim quando eu estiver velho. Olha, pense num camarada que não gosta de solidão, sou eu. Eu tenho um momento, lógico, que eu fico sozinho, de boa, mas o tal de ficar sozinho, para mim, não dá. Eu tenho que estar me misturando com alguém, eu tenho que estar com alguém. E nós planejamos, inclusive o nome. O nome do menino seria Kevin, que tem um significado de vida. E Evelyn significa vida. Então os dois seriam vida. Kevin e Evelyn. E assim foi. Beleza, 1º, 2º, 3º ano, 4º, porque aí teve que ter o 4º, que a gente estava no seminário. E quando a gente foi, a gente começou a tentar, e nada de vir. Cíntia com problema de ovários policísticos. E você sabe, mulheres, que quando tem ovários policísticos é uma situação difícil, porque os médicos dizem que tem que tomar anticoncepcional para dissolver e termina prejudicando mais ainda. E resultado, não vinha, e aí foi 6 anos sem filhos. Quando foi no 7º ano, que a Bíblia diz que o 7º ano é o ano do descanso, né, tanto das terras e tal. Aí a gente sabe uma coisa, esquece o negócio de filho, qualquer coisa a gente vai adotar um filho. E a gente já estava começando a conversar para adotar, já que não vinha. E de repente eu estava fazendo um evangelismo, e uma das noites, eu não me lembro qual foi a noite, foi a primeira não foi, acho que foi da 5ª em diante, 5ª, 6ª, eu sei que uma das noites eu voltei do evangelismo, Cíntia estava me aguardando, e ela mostrou eu acho que é uma tira de papel, né, assim,
porque que era justamente aquele exame de farmácia, né? E ela disse que tinha, parece que é 2 listas que está grávida, não é isso? Pronto. Aí ela falou, olha para aqui. Aí eu olhei, sim, o que é que tem isso? Eu não sabia o que era. Falou, tu não está vendo? Eu disse, eu estou vendo um papel. O que é que tem um papel? Uma tira. Falou, menino, isso aqui tem 2 listas, tu não sabe o que é não? Eu disse, claro que não sou mulher para saber o que é isso. Aí ela falou assim, eu estou grávida. Eu falei, como é? Tu está grávida? Estou. Se tu tem certeza, Cíntia. Porque às vezes atrasa essa questão de menstruação e tudo mais, né? Falou, eu falei, então vamos fazer o seguinte, beleza, que massa. Mas no dia seguinte a gente vai fazer o exame beta, é isso que é de sangue. Pronto. Aí fomos fazer. Deu que estava grávida. Maravilha, que benção. Aí sim, depois do exame de sangue eu acreditei. Porque até então não estava acreditando. Mas no exame de sangue, falei, não tem como. Aí eu acreditei. Aí fiquei feliz da vida, tal, isso vai ser um menino, vai ser um macho que nem o pai. Aí comecei aquela alegria toda, tal, beleza. Só, queridos, que quando chegou, acho que foi no 3º ou 4º mês, Cíntia começou a sangrar. E sangrava muito. E a gente foi no médico, e o médico falou que ela estava tendo hemorragia. Falei, Jesus, 7 anos para esperar, e quando ainda vem uma hemorragia, é complicado, né? Mas a gente orava muito, né, para que desse certo. E o médico disse, olha, você tem que repousar, você não pode fazer nada. Resultado, a Cíntia repousava, e quando chegou, se eu não me engano, parece que é o 6º ou 7º mês, Cíntia não podia ficar em Oricuri, porque lá não tinha assistência. E ela ainda estava no processo de sangramento ainda. Então a gente teve que se separar. A gente se separou, gente. Ela teve que vir para a casa da mãe e eu ter que ficar lá. Para que a mãe cuidasse dela, porque eu tinha que cuidar do distrito. Eu não tinha como dar assistência. E ela estava numa situação em que se ela ficasse lá, seria muito complicado. Até mesmo a questão de médicos para cuidar dela. Então ela veio para o Recife e a mãe dela ficou lá cuidando dela e eu fiquei lá, correndo atrás das coisas, sabendo como é que estava, tal. Enfim, todo o processo foi muito difícil, né? E aí, um dia, foi exatamente na segunda-feira, o médico liga para mim, o próprio médico. Aí falou assim, Gustavo, eu preciso que você venha quarta-feira para cá. Eu estava a 625 quilômetros, né, que é Uricuri. Falei, por que, doutor? Não, porque nós temos que fazer uma cesárea urgente, porque nós fizemos uma ressonância e verificamos que o menino está atravessado, era um menino, viu, gente? Do jeito que eu pedi a Deus. O menino está atravessado e está laçado 2 vezes no pescoço. Então, se a gente esperar e ele mexer, for para a posição, ele vai ser enforcado. Então, a gente tem que correr para tirar logo esse menino. Falei, mas quarta-feira já? É, quarta-feira. E eu só vou fazer essa cirurgia se você estiver aqui. Por que ele falou isso? Ele não me diz, depois é que ele diz, né? O médico é sempre assim. Porque era de alto risco. Pelo fato de que até na hora de tirar, o menino podia morrer. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, espera esse tempo todinho, com hemorragia, assim já não podia fazer nada. Tomando medicamento para segurar a criança, e agora a criança está atravessada e entrar 2 vezes laçada, misericórdia. Eu tive que resolver as coisas, peguei o ônibus na noite de terça-feira, quarta-feira de manhã eu estava aqui, 7 horas da noite, a gente foi para o hospital. E aí, o médico disse, você vai entrar na sala de cirurgia. Eu disse, doutor, não pode ser a cunhada não, porque a cunhada, ela é enfermeira. E eu, pense no homem frouxo para ver sangue. Aí eu falei, eu imaginava, vai cortar, vai sair um bocado de sangue e eu vou morrer lá, né? Se de um lado e eu de outro. Aí o médico disse, não, tem que ser você. Eu só faço cirurgia se você tiver. Eu disse, misericórdia, porque esse homem quer tanto eu lá dentro, meu filho? Tá bom, então vamos lá. Botei as coisas e tal, entramos, fiquei assim, Cíntia com a cabeça aqui, eu aqui, e eles cortando, né? Ainda bem que eu não vi o corte lá. E aí eu fiquei ali e tal, aí daqui a pouco, eu percebi que tinha 2 obstetras, 2. E por que tinham 2? Para ajudar no trabalho. E na hora que cortou, que foi tirar o menino, um deles pegou esses dedos, colocou assim no pescoço para ficar segurando o cordão, enquanto o outro puxava. Então tem que ser um trabalho artístico mesmo para poder puxar. Foi trabalho. E quando ele puxou, que o menino nasceu,
Eu olho para o menino assim, eu falei, misericórdia, o menino não chorou, estava ficando todo preto. Falei, esse menino está morto. Eu baixei a cabeça assim, eu falei, não acredito, cara. Cíntia não estava vendo nada, né, porque ele bota um pano, e eu olhei assim, aí o médico disse, tenha calma. Aí pegou, passou para a pediatra, o pediatra botou ele assim, começou a apertar o coraçãozinho dele. Falei, está morto. Pô, para que está fazendo esse massageando? Está morto. Aí daqui a pouco, um tempinho depois, aí o menino chorou, aí a cor foi voltando, e de quebra ele ainda fez um xixizinho para dizer que estava funcionando tudo. Aí foi que eu digo, meu Deus do céu, para mim tudo tem que ser difícil, assim é. E aí nasceu. Só que quando ele nasceu, eu falei, é vida, mas, cara, ele é um milagre. Até porque ele teve realmente um problema de parada respiratória, né? E eu falei assim, pronto, além disso ainda vai ter sequelas. Aí eu conversando com o médico, não vai ter sequela, não vai ficar muito bom, menino, está tudo tranquilo, isso aí acontece. Mas para mim não acontece, porque eu nunca tinha visto. E aí eu fui para casa, sentei na rede, porque você sabe que tem, se eu não me engano, 1 mês para você escolher o nome, né? Para poder ir no cartório e tal. Aí eu sentei, peguei o livro, estava lendo o livro Patriarcas e Profetas, eu falei, e aqui na minha cabeça o nome, eu peguei e deixei, eu falei, tem que ter um nome, porque vida, tá tudo bem, mas tem que ter alguma coisa relacionada a Deus, porque Deus operou um milagre nesse menino. Primeiro dando o filho, depois de 7 meses, Cíntia com problema de ovário policístico, engravidou. Veio hemorragia, depois o menino está atravessado e laçado, tem que ter alguma coisa relacionada a Deus. Aí o que foi que eu fiz? Tinha um livro que era 4.000 nomes, aí eu comecei a folhear, para lá, para cá, puf, bati o olho no nome de Alain. E o significado de Alain significa belo e harmonioso. Falei, cara, eu gostei. Belo e harmonioso. Só que belo e harmonioso está faltando alguma coisa. E cadê Deus aí no nome? Belo e harmonioso. E aí eu comecei a folhear de novo. Vai para lá, para lá. Resultado, Deus foi e me colocou o nome de Mateus. E Mateus tem 2 formas de escrever. Uma das formas, que é Mateus, seria presente, e Mateu seria enviado. Aí eu parei para pensar assim, eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Então vai ser. Aí eu disse, vai ser Alain Mateus. E agora eu tinha uma escolha. Eu queria que ele fosse um presente ou que ele fosse um enviado. Aí eu falei, Senhor, os 2 são os mesmos significados, porque vieram de Ti. E aí eu coloquei, Alain Mateus, belo e harmonioso presente de Deus. Esse é o significado desse jovem. Cresceu? Depois, Cíntia teve algumas coisas que eu só vou contar depois, mas o que acontece? Eu não mostrei ali, mas eu posso mostrar aqui. Eu vou mostrar o Alain. Mostra aí o Alain, ali está o Instagram. Alain é um menino muito inteligente, 14 anos, é um menino caseiro, não é de rua. Olha ele aí, ó. Isso é um menino muito lindo. Bota a outra foto é que tá show, parece artistas, olha aí. Ele gosta de tirar foto e botar na rede social. Esse é o Alain Mateus. Eu digo que ele parece com a mãe, mas que ele tem os traços do pai. Porque vocês sabem que, na realidade, um artista, quando ele vai desenhar, os traços é que faz a diferença na beleza da arte. Então, ele tem ali, parece com a mãe, mas os detalhes é do pai que deu essa beleza encantadora, entendeu? Então esse é o belo e harmonioso presente que Deus nos deu depois de tanto tempo. E aí, Cíntia teve uma série de dificuldades depois, e aí o que acontece? O outro presente, Papai do Céu disse, olha, Gustavo, não vai ser possível. Falei, por que, Senhor, não vai ser possível? Aí Jesus só vai me mostrar lá no céu. Lá no céu, Jesus vai me mostrar o porquê que Ele não me deu a menina. Cíntia continuou com ovários policísticos. E o problema é que esse mesmo médico que fez a cirurgia do nascimento de Alain, ele começou a trabalhar novamente com anticoncepcionais. E Cíntia ficando mais renchuchuda, né? Barriga grande e tal. O que está acontecendo? E com hemorragia, e nada, e aumentando. Chegou um tempo que eu confesso, irmãos, que eu tive que, não é ser duro, eu acho que eu perdi o controle. Fala assim, porque ela sentia dores, né? Eu falei assim, olha,
Tu fica aí sentindo dor, o médico passando remédio e não resolve. E tu somente querendo ir para o hospital, querendo fazer isso. Então é o seguinte, se tu não quiser mudar de médico, beleza, mas não vem me incomodar mais não. Se tu estiver sentindo dor, não fica falando para mim não, porque isso irrita. Aí foi quando ela despertou, eu acho que ela viu assim, poxa, que o homem ficou bravo mesmo, né? Aí foi e procurou uma outra médica. A médica automaticamente descobriu o que era. E sabe o que era, gente? Eu vou até aumentar um pouquinho. Era um mioma. Estava tão grande que na cirurgia ela teve que extrair o útero. Está aqui o mioma que foi tirado de Cíntia. E junto com o mioma foi minha esperança de ter a minha pequena bebezinha. Então, queridos, a nossa vida é um milagre. Eu não sei por que Deus não permitiu que eu tivesse a minha filha, mas Deus me atendeu com um filho, e como eu tinha dito para ele, Senhor, me dá um homem primeiro e depois uma menina. Deus me deu o homem. A menina, no céu eu vou saber qual foi o motivo. Mas quando a gente ora, quando a gente dedica a nossa vida a Deus, Ele opera milagres, amigos. Ele opera milagres. E nessa noite Deus está perguntando a mim e a você, queres ser curado? Então a resposta é de cada um. Vamos ver aqui. Pode tirar aí, viu? Isso é lindo demais, Jesus. Vamos lá. Um dia eu queria trazer ele no final de semana, mas infelizmente não foi possível. Mas ele vai voltar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. E aí vocês vão agora notar. Vamos lá. Capítulo 5, versículos 1 em diante. Não, hoje o meu amigo esqueceu. Hoje ele esqueceu, que eu olhei aqui. Ah, ele não veio não, foi. Eu pensei que era o irmão ali, ó. Ah, por isso, rapaz. Ah, então tá bom. Então tá perdoado. Vamos lá. Capítulo 5 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Ok? Todos abriram? Digam amém. Se alguém tiver dificuldade, diga misericórdia. Não teve coragem de dizer misericórdia, eu estou só olhando. Obrigado, minha querida. Pense, viu? Isso é uma bênção do Senhor, essa jovem. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar? Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, graças rendemos a Ti, Senhor, por nos ter dado a vida e a oportunidade de mais uma noite. Estamos aqui reunidos para Te adorar, mas também, Senhor Deus, para receber as Tuas bênçãos, nos fortalecermos e continuarmos galgando o caminho da eternidade. Que o Teu Santo Espírito não se aparte de nenhum de nós e que o mesmo venha nos iluminar nessa noite para compreender a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler, vamos lá. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes o que, gente? O que é que Jesus perguntou? Ok, deixa a Bíblia aberta porque a gente vai frisar aí. Vamos analisar aqui algumas coisas. Aqui diz que passados algum tempo, Jesus subiu para Jerusalém para fazer parte de uma festividade religiosa. O povo de Israel, ele tinha no seu calendário anual 7 festas que eram fixas.
Como nós temos as nossas festas fixas. Por exemplo, a passagem de ano, né? O Ano Novo, depois vem Carnaval, Semana Santa, São João, Dia dos Pais nem tanto, mas São João, aí depois vem Natal, né? A gente tem essas fixas aí. Então eles tinham. Então, quais eram as festas dele? Festa do Tabernáculo, festa das primícias, festa da Páscoa, né? Festa dos pães asmos e assim sucessivamente. Eram 7 as festas anuais. E essas festas geralmente duravam uma semana. E vinham pessoas de todos os lugares, não era só judeus. Vinha samaritanos, vinha fenícios, enfim, gente da Líbia e tudo mais. E Jesus gostava de estar nessas festividades por 2 motivos. Primeiro, porque ele sempre gostou de estar em contato com o Pai. Segundo, porque nessas festividades, como vinha gente de todos os lugares, então ele tinha a oportunidade de testemunhar, ele tinha a oportunidade de estar com as pessoas, de ensinar, de instruir. Ou seja, foi para isso que ele veio, para instruir, para ensinar, né? Para mostrar o novo reino, quebrando as tradições dos judeus, principalmente dos fariseus, que aglomeravam mandamentos de homens sobre determinadas situações. Por exemplo, o sábado. O sábado, para os fariseus, ninguém poderia trabalhar. Para Deus também, não pode trabalhar. No entanto, eles achavam que curar pessoas era um trabalho, então não podia curar. Mas se por acaso tivesse um animal no buraco, eles faziam todos os esforços para tirar o animal. Por quê? Porque o animal que eles iam perder o quê? Dinheiro. É por isso que todas as vezes que Jesus queria curar pessoas nos sábados, eles estavam sempre acusando. Então Jesus sobe para Jerusalém, onde era a capital ali, né, de Israel, e onde tinha ali o templo que era para se adorar. E aí o que acontece? Quando ele está indo, ele passa por um local chamado em hebraico Betesda. Betesda, transliterando para o português, significa graça ou misericórdia. Então nós podemos dizer que Jesus passou pela Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque era um lugar onde tinha o quê? Muitos enfermos, mas não tinha enfermeiros, não tinha médicos. E como era Betesda? Era 5 pavilhões, e tinha um tanque no centro, né? Eles colocaram alpendres, porque nesse lugar não tinha coberta. Então eles colocavam alpendres, que eram tipo barracas, né? Para que os doentes ali não ficassem durante o dia no sol escaldante do deserto, que chega a 50 graus, 55, e à noite cai muito, né? A temperatura. Então, o frio da noite e calor do dia. E todos estavam ali com a mesma intenção, a cura. Sabe, queridos, o mais impressionante de tudo isso é que Jesus sentiu o desejo de curar todos, mas ele não poderia colocar em risco a sua missão. E por que Jesus queria curar todos? Porque Jesus se compadece. E o que é se compadecer, ou seja, compaixão? Compaixão vem de 2 raízes, chamada com, que significa o mesmo, e paixão, que é sentimento. Então, o que é compaixão? Mesmo sentimento. Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher que deu à luz um filho, né? Que teve um filho, quando tem uma outra que está sentindo dores, ela sente, em essência, tá? Compaixão pela outra, porque ela sente o mesmo sentimento, porque ela já passou por isso. Já nós, homens, imaginamos o que deve ser aquela dor, mas nós não podemos, em essência, saber a que nível é a dor de um parto ou de cólicas, né, antes do parto. Entendeu? Então, compaixão é o mesmo sentimento. E Jesus sente o mesmo sentimento. Então, se nós estivermos tristes, ele vai ficar triste da mesma intensidade que nós, ou até mais. Aqui, Jesus subiu e viu que tinha uma multidão. E aqui ele classificou os doentes de 3 formas. Qual foi o primeiro doente que aparece na Bíblia? Olha aí para a Bíblia. Qual é o primeiro doente? Qual era o primeiro enfermo? Não. O primeiro? Qual é o primeiro que aparece, gente? Cegos, exatamente. Eu não sei se vocês já pararam para analisar, mas existe 2 tipos de doentes. Aqueles que são doentes de nascença, ou seja, são paralíticos ou são enfermos
com a cegueira, ou são coxos desde o seu nascimento. E esses que nascem com uma paralisia, ou com a cegueira, etc., eles se adaptam à vida muito melhor do que aqueles que um dia era bem saudável e de repente teve essa enfermidade. É muito mais difícil. Por quê? Porque eles sabem o que é ser são, sabem o que é ser perfeito, né? E uma pessoa que já nasceu não sabe. Então aqui mostra, queridos, que muitos desses aqui, principalmente o paralítico, ele não era alguém que nasceu com a enfermidade, porque a Bíblia diz que há 38 anos ele era. Aqui há 38 anos não era a idade daquele homem, mas a idade de quanto tempo ele tinha de quê? De paralisia. Jesus olha para aquela multidão de enfermos e ele vai em direção justamente àquele que mais necessitava naquele momento. Porque, como eu disse a vocês, Jesus não poderia colocar em risco. Se Jesus fosse curar a todos, os judeus teriam um motivo, pela tradição, de apedrejar Jesus. E Jesus não poderia, porque estava iniciando seus trabalhos messiânicos. O mais interessante, queridos, é que a Bíblia fala que eles tinham uma superstição. É tanto que, se vocês forem verificar, o versículo 4 aparece em colchetes. Quando alguma coisa na Bíblia aparece em colchetes, é porque no original, seja no grego ou no hebraico, não aparece. Então, no grego, não aparece esse versículo. Por que foi colocado? Para que a gente entendesse o contexto que aqueles doentes estavam lá. Então, eles estavam lá porque eles acreditavam piamente que quando a água mexia, era um anjo que descia do céu e o primeiro que entrava na água era curado. Então aqui nós temos que ver duas coisas. Primeiro, a Bíblia não nos autoriza a dizer que era um anjo, mas sim era um tipo de superstição. E hoje já está comprovado que ali no Oriente Médio, onde tinha o tanque de Betesda, tem fontes que jorram de tempos e tempos águas, que saem do interior da terra para fora. Então, se você tem água e de repente tem uma fonte embaixo que vai jorrar água, as águas vão se mexer. E aí eles acreditavam que o primeiro que entrasse ali era curado. E realmente eram curados. Poxa, e se não era um anjo que vinha, era apenas uma tradição, uma superstição, seja lá o que for, por que eram curados? Eram curados pela graça e misericórdia de Deus. Por isso, aquele lugar era chamado de quê? Betesda, porque era graça e misericórdia. Então, eles tinham tanta fé que primeiro entrasse era curado, que o primeiro, quando entrava, sentia curado pela fé, e Deus dava cura. O problema, queridos, é que morriam muito mais gente do que eram curados. Por quê? Porque quando a água mexia e que todos viam a água, gritavam. Então muitos iam de uma vez só, se precipitando, empurrando, pisoteando aqueles que caíam, porque eles queriam entrar na água e ser o primeiro para ser curado, porque todos tinham o objetivo da cura. Jesus, como eu falei, ele não podia colocar em risco. Então ele vai até o paralítico. Por quê? Vamos analisar aqui. O cego, ele não enxerga, mas o cego, ele pode se locomover, né? Ele pode falar com alguém, pode ir para um lugar, para outro, ele pode se virar até sozinho. Eu já vi cego que saía de casa sozinho, com a varinha, entrava no ônibus, ia para a cidade, voltava. Eu não sei como, mas ia. Então o cego tem como se locomover. O coxo era alguém que tinha problema nas articulações. Eu não sei se vocês já viram pessoas que andam assim, porque não dobram o joelho, ou que têm dificuldade de andar. Esses são os coxos. Por mais que eles tentem arrastar a perna ou andar com o pé duro, porque os tendões ficaram rígidos, mas eles conseguem se locomover também, mesmo com dificuldade. Mas os paralíticos são aqueles que estão estáticos. Eles são dependentes dos familiares, amigos, ou alguém que tenha misericórdia para ajudá-lo, tanto alimentando, quanto cuidando, banhando, ou até mesmo levando para que ele se desloque de um lugar para outro. Sabe, amigos, a gente podia fazer aqui uma alegoria com membros da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas têm uma paralisia, não é a paralisia, tem a cegueira espiritual. São cegos espirituais. A verdade está diante dele, mas ele não consegue enxergar, ele não consegue entender.
Por mais que se fale acerca da verdade bíblica, dos mandamentos de Deus, de determinadas coisas, eles olham e não conseguem entender. Um dia desse eu estava falando da Bíblia para minha mãe, e ela falou, não sei porquê, Gustavo, eu leio e não consigo enxergar, não consigo entender. Ou seja, pessoas que por mais que estejam na igreja, olham, estão diante da verdade e não conseguem enxergar a verdade. Tem outros que são coxos espirituais. Como os coxos se arrastam, tem pessoas que precisam ser arrastados para vir para a igreja. Tem pessoas que têm que ser arrastados para fazer o culto familiar. Tem pessoas que são arrastados para dar estudo bíblico. Tem pessoas que são arrastados para louvar a Deus e pregar. Então só faz as coisas se for arrastado. São os coxos espirituais. Mas sabe, queridos, entre cegos, coxos e paralíticos, qual é o pior? Qual é o pior? Não. Todos não podem ser o pior. Tem que ser um deles, tem que ser pior. É o paralítico. Por quê? Porque o paralítico está estático ali, ele não tem como se locomover, ele não tem como se vestir, ele não tem como se alimentar, a não ser que alguém faça isso por ele. E interessante, queridos, como existe também paralíticos na igreja. São pessoas que estão presentes, mas não fazem nada. Não querem fazer nada. Vamos... Não quero não. Vamos dar... Não quero não. Vamos fazer... Não quero. Vão ser... Não quero. São paralíticos na igreja, não entende que todos nós fomos chamados por Deus, não é para ficar sentado nos bancos, não. Nós passamos a ser testemunhas do reino eterno de Deus. É por isso que Jesus disse, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque é necessário que eles fiquem aqui. Para quê? Para testemunhar. Para apresentar o reino eterno da mesma forma que Jesus apresentou. Para que em meu nome eles façam maravilhas. Para que eles curem cegos, paralíticos e coxos. E em meu nome possam, inclusive pela sua fé, ressuscitar mortos. Então, queridos, nós precisamos da cura. E Jesus está perguntando, querem ser curados? Como eu falei, Jesus foi até aquele paralítico. E quando Jesus chega, aquele homem pergunta, queres ser curado? Sabe, amados, quando eu falo assim, queres ser curado, eu fico imaginando, sabe, na cena, porque eu disse assim, Jesus não sabia que ele queria ser curado? Sabia ou não sabia, gente? Claro que sabia. E por que Jesus pergunta, queres ser curado? Duas coisas. Primeira, para que aquele homem pudesse abrir o seu coração e pudesse dizer assim, Senhor, eu quero, para que Jesus pudesse operar o milagre na vida dele. Então, a lição que nós aprendemos com Jesus é a seguinte, por mais que Jesus tenha poder de operar milagres na nossa vida, mas Ele só vai fazer se nós permitirmos. Tem músicas por aí que falam o contrário. Por exemplo, uma música de Roberto Carlos, somente talvez os antigos é que vão entender. Mas Roberto Carlos tem uma música intitulada Guerras de Menino, que o refrão dizia assim, e sem que ele abrisse, ele entrou. Era algo tão divino, luz em forma de menino. Eu não sei quantos vão lembrar, mas se você for lá no Google, só vai botar lá, Guerra de Menino, que você vai saber. Lembra? Oi? Pronto. Então, falando assim, era algo tão divino, luz em forma de menino. Né? E sem que ele abrisse, ele entrou. Então, vamos lá. Vamos analisar. Se a música diz que era algo tão divino, luz em forma de menino, eu pergunto, quem veio a este mundo em forma de menino, mas era luz? Quem foi? Jesus Cristo. Era algo tão divino, luz em forma de menino, Jesus Cristo. Só que o refrão continua dizendo, e sem que ele abrisse, ele entrou. Jesus, vai lá em Apocalipse 3:20, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, sabe o que acontece? Satanás, ele pega meias verdades para deturpar, e as pessoas estão, em vez de exaltando a Deus, terminam exaltando a Satanás pelo erro daquilo que estão louvando, estão cantando. Satanás estava dizendo que Jesus Cristo veio a este mundo para roubar o teu e o meu coração. A tua e a minha vida. E as pessoas cantam. Eu não vou nem cantar as músicas de Ivete Sangalo, principalmente aquela Sorte Grande,
Porque a sorte grande nada mais é do que apresentando Satanás. Bota lá, sorte grande, e vocês vão ver. Qual é a parte que ela fala? Ela fala assim, ó. A minha sorte grande foi você ter caído do céu, meu anjo querubim, minha paixão verdadeira. Como é lindo o brilho dos teus olhos, o brilho do teu rosto, o sorriso, não sei o que tal. Então, tanto Isaías quanto Ezequiel fala que Satanás era um querubim, belíssimo, como tu eras, o brilho das pedras preciosas fosse formado e tal. E todo mundo cantando. E o pior que o refrão é, levantou poeira, levantou poeira. Sabe o que é levantar poeira, gente? Levantar poeira nada mais é do que uma cerimônia de candomblé, onde eles estão descalços e eles ficam num terreiro ali de macumba, invocando os orixás. E aí levanta a poeira porque estão descalços em terra. Hoje tem alguns terreiros que estão no piso, mas antigamente o terreiro era realmente sem o piso. E aí levantava poeira. E todo mundo lá, levantou poeira, exaltando a quem? A Satanás. Deu para perceber como Satanás pega algumas coisas. Eu podia até passar aqui um dia falando sobre a questão de músicas em paralelo com a verdade de Deus, mas não é o caso, não posso. Mas, gente, aí o que é que Satanás faz? Além dessas, Satanás agora fez a música gospel. E tome cuidado, porque o que é música gospel? Pega a mensagem de Jesus, pega o nome de Jesus e coloca ritmos mundanos. Aí tem frevo, tem axé, tem rock, tem lambada. Então, cuidado. Satanás está furioso tentando desviar todo aquilo que não exaltar a Deus, que nos levar ao encontro de Deus, é de Satanás. E aí, deixa eu continuar, porque senão não termina. E aí o que acontece? Não é música hoje. Então Jesus foi ao paralítico e disse, queres ser curado. Então Jesus queria permissão para operar o milagre e queria que aquele jovem testemunhasse a sua fé diante de todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, seja discípulos ou até mesmo enfermos que ali estavam. Então quando Jesus perguntou, queres ser curado? Aquele jovem, no verso 7, ele responde da seguinte forma. Ele diz assim, ó. Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, essa frase aqui mostra que esse jovem, ele não tinha somente o problema físico, da paralisia. Ele tinha mais dois problemas. Ele tinha um outro problema que era espiritual, porque todos diziam que qualquer enfermidade era decorrente a um pecado que ele havia cometido. Ou ele, ou então tinha herdado de seus pais. Então tinha muitos enfermos que ficavam naquela dúvida. Era ele que tinha cometido o pecado ou ele tinha herdado dos seus pais? Então isso causava uma angústia, um sofrimento. Por quê? Porque ele estava agora sofrendo de uma paralisia decorrente a um pecado. E isso levava ele a ter um terceiro problema. Problema emocional. Depressão. Eu não sei se vocês conseguem detectar nessa frase do paralítico o quanto ele estava depressivo. Porque essa frase é frase de quem está depressivo. Vamos analisar? Ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a pessoa diz assim, eu não tenho ninguém, o que ela está dizendo? Senhor, eu sou sozinho na vida. Eu não tenho ninguém que se importe comigo, ninguém que me ame, ninguém que cuide de mim. Eu sou um solitário na vida, Senhor. Eu não tenho ninguém. Aí ele continua, pois quando eu vou, sempre vai outro antes de mim. Qual é o complemento? Senhor, eu nasci para perder, eu sou um perdedor. Porque eu sonho, eu planejo, eu tento, mas, Senhor, sempre tem alguém na minha frente. Sabe, amados, isso é uma frase de quem está depressivo. Pessoas que, por mais que tenham pais, mães, tenham gente ao seu lado, mas hoje no mundo tem pessoas que pode estar uma multidão ao seu redor, mas elas continuam se sentindo sozinhas. Porque não é o fato de termos uma multidão que vai tirar a nossa solidão. O que tira a solidão, queridos, são duas coisas. Primeiro, a presença de Deus na nossa vida. E segundo, é quando temos atenção das pessoas, quando as pessoas param para nos ouvir, quando as pessoas, independente das nossas fraquezas, dos nossos erros, elas estão ali para nos abraçar e dizer assim, eu estou com você. Pessoas que por mais que tenham um passado negro na vida,
mas diz assim: olha, esquece o teu passado, você é uma nova criatura daqui para frente. E assim como Jesus te ama, eu estou aqui para te amar, para te apoiar, para estar com você para o que deve é. É isso que a humanidade precisa. Então, queridos, não vamos ser formais, vamos ser pessoas que verdadeiramente amem, não somente em palavras, mas em atitudes. Eu não sei se vocês perceberam, não quero me exaltar, longe de mim, mas eu não tenho usado máscara, não sei se vocês perceberam isso. Não é porque eu sou o maior corajoso, não, eu tenho medo também de pegar essa bendita Covid e de repente estar no hospital, mas eu me cuido. Como assim? Primeiro, eu já tomei a primeira dose. Segundo, eu tomo remédios passados pelos médicos para fortalecer a minha imunidade e que vai dificultar eu pegar Covid. Já que eu não gosto de máscara mesmo, eu uso. Quando alguém diz assim: pastor, use, eu vou lá e uso. Chego na igreja, eu uso, porque eu sei que a igreja precisa usar. E aí quando eu vou pregar, eu tiro. Mas dizer que eu gosto, eu não gosto. Eu não gosto. Então eu digo assim: Senhor, cuida de mim. E aí eu não sei se vocês perceberam, mas uma das coisas que nós temos que fazer é o que eu fiz ontem, gente. O cara chegou aqui chorando, angustiado, e por mais que a gente chegue perto, a gente fica meio temeroso, cheguei e abraço. Eu cheguei e abracei logo, eu não sabia nem quem ele era. Vocês perceberam? Vem cá, o que é que você está acontecendo com você? Estamos aqui para te apoiar. As pessoas precisam de carinho. E aí quanto mais eu abraçava, mais ele chorava. E aí aqui ele veio na frente e tal. Eu não sei se ele foi só tomado pela emoção, mas a minha parte eu fiz e Deus sabe disso. Eu não sei, só tínhamos 3 aqui, não foi, Helena? Quando um outro bêbado chegou, era tanto beijo na minha mão. Pastor, me abraça, o senhor não vai me abraçar? Eu abraço, vem cá. Agora tem um detalhe, eu só quero você aqui se você não passar na barraca. Mas pastor, Deus me ama, eu sei, eu também te amo, mas aqui sem passar na barraca. Eu acho que ele entendeu. O mundo precisa, gente, de pessoas que sejam sinceras nas suas atitudes. Porque lá fora tem muita gente para criticar, muita gente para jogar pedras, muita gente para repulsar, principalmente os mais simples e humildes. Portanto, amigos, Jesus olhou para aquele homem, viu a angústia do seu coração. Ele estava abrindo o coração: Senhor, eu não tenho ninguém, eu estou mal. Senhor, eu estou com problema espiritual, emocional e físico. E eu não tenho ninguém. E, portanto, Senhor Deus, estou aqui abandonado. Aí Jesus foi e disse assim: tá bom. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Essas palavras, Jesus estava transmitindo poder divino. Poder dos céus. O poder dado pelo Pai, porque como homem ele não tinha poder nenhum, ainda que ele fosse um Deus limitado no corpo humano. Mas aquelas palavras saíram do poder, porque o poder foi dado pelo Pai ao homem chamado Jesus Cristo. Agora cabia aquele jovem acreditar nas palavras de Jesus, e ele creu, se levantou, andou, pulou, correu, a tal ponto, se vocês estudarem o restante, vocês vão ver que ele foi embora, e nem sequer perguntou o nome de Jesus. E quando todos perguntaram quem foi que fez isso, foi um homem, foi um homem. Aí ele reencontra novamente com Jesus e diz: foi ele. Aí foi que ele ficou sabendo quem era Jesus. Amados, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando verdadeiramente vocês depuserem a sua vida aos pés de Jesus, Jesus vai operar milagres que vocês vão ficar tão fascinados, tão contentes, vão vibrar tanto, que vocês não vão ter como esconder que Jesus realizou um milagre na vida de vocês. Essa semana de oração, querido, está sendo rico, não é só para vocês, é para mim também. Eu tenho aprendido muita coisa aqui. Hoje eu aprendi muito ali com o testemunho fugiu no teu nome agora, Heloísa, né? Com a Heloísa. Como Deus está cuidando dessa jovem, está cuidando também da Natália. Fantástico, gente. Mas eu também tenho visto por aí coisas tristes, como por exemplo, pessoas que não estão fazendo culto familiar. Pessoas que fazem assinatura de uma lição para a família toda. Vão ali e compram uma pizza, mais de R$30. Porque lá em Ouricuri eu fui comprar uma pizza de mussarela, R$30,90. Sem contar com a bebida, seja refrigerante, seja suco, porque aí dá muito mais. Mas só pizza, R$30,90.
A lição da escola sabatina de aluno é R$ 29,40. Aí compra uma para a família toda. Aí eu pergunto, vem cá, tá bom, você compra uma. Aí vai estudar junto, beleza. Um vai ter que ler e preencher, o outro vai ficar só ouvindo. Quando um for para uma igreja e o outro for para outra, quem é que vai levar a lição? E principalmente se os dois são líderes de igreja. Queridos, vamos investir na eternidade. Porque a gente tem investido muito nas coisas desse mundo que vão perecer. Tem que investir no céu. Eu já comprei lição da escola sabatina, que ao final do trimestre estava ali, toda no saco. Aí eu olhei e falei assim para a mãe de Alan, falei, ó, comprei. E por que não incentivou ele a ler? E eu incentivei, por que você não leu? Ah, pai, porque eu esquecia e tal. Eu falei, tá bom. Eu não deixei de comprar não, comprei de novo. E aí eu botei, ó, tá aqui, ó, na sua mesa de estudo, tá aqui. Todo dia você tem que estudar. E ele está estudando. Mas só foi um trimestre. Que eu, na realidade, fazia o culto, mas para eu não ter que estudar a minha lição e ele estudar dele, o que é que a gente faz? A gente canta os hinos, lê a meditação minha e ele lê a dele, e depois a gente lê o Reavivados, que é um capítulo. Esse é o nosso culto familiar. E a lição, tanto eu quanto a mãe, que tem a lição, ele tem a dele, cada um estuda individualmente, que a lição é para você pesquisar. Ainda que a gente possa debater, mas cada um estuda a sua. É assim que a gente faz. E eu não estou sendo melhor do que vocês, não. Vocês podem fazer até melhor do que eu faço. Mas o mais importante, queridos, é deixar-se ser curado por Jesus. E nessa noite ele está perguntando, filhos, querem ser curado? Eu não sei qual a área que você quer ser curado. Eu não sei se você está passando um problema familiar, de relacionamento, de cônjuges, ou com filhos. Eu não sei se o teu problema é problema financeiro. Eu não sei se o teu problema é de estudo. Eu não sei se o teu problema é um problema espiritual, que você não tem mais relacionamento íntimo com Jesus. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele está aqui. Ele está aqui presente para te curar, para te ajudar. Eu também não sei se é o vício que é necessário abandonar. Mas seja qual for, ele continua dizendo, filhos, querem ser curados? Eu estou aqui. Eu só preciso que você diga que quer. E eu vou te curar. E eu vou dizer, levanta e continua andando. Porque eu tenho um encontro contigo. Ele só não disse o dia nem a hora. Mas ele marcou um encontro. Nas nuvens dos céus. Com muito poder, muita glória. E miríades de anjos tocando trombetas da vitória. Você tem alguma coisa que precisa ser curada? Você quer ser curado? Se você quer, tem uma ação que não precisa dizer qual é. Se você tiver ação, Jesus vai dizer assim, filho, eu quero. Fica curado, fica limpo, fica em paz. Você quer ser curado? Se coloque em pé em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor Deus, sentir a Tua presença bem pertinho de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós podemos sair daqui certos da cura, seja ela qual for. Seja um problema de relacionamento familiar, seja ela financeira, seja ela de estudo, seja ela na área profissional, seja na área espiritual. O Senhor está bem pertinho de nós, sussurrando, filho, queres ser curado? E cabe a cada um de nós, Senhor Deus, desejar a cura. Cabe a cada um de nós, Senhor Deus, expressar, externalizar e dizer, Senhor, eu tenho lutado contra tantas coisas, mas eu tenho lutado sozinho e eu não tenho obtido a cura. E nessa noite, Senhor Deus, o Senhor está me perguntando, queres ser curado? Eu quero, Senhor. Opera um milagre na minha vida. Vem, Senhor Deus, coloca a Tua mão e dá a bênção que eu preciso. Me faz entender, Senhor Deus, que sozinho eu vou ser sempre um derrotado, como era derrotado o paralítico. Mas contigo, Senhor, eu serei mais que vencedor. E é por isso que estes que estão em pé estão expressando não somente o desejo da cura, mas o desejo de viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Não somente hoje,
mas por toda a eternidade. Portanto, Senhor, permanece conosco, perdoa-nos, cura-nos e nos acompanha para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Igreja de São Bernardo agradece, ao pastor por mais esse momento de ter estado aqui. Que Deus o abençoe e o guarde. E amanhã estaremos aqui novamente para darmos continuidade à Semana da Mordomia. Amém. Ele vai estar ali à porta para... Pronto. E amanhã um tema é as riquezas de Jó. E ele reforçando aqui o aviso, para aqueles que foram convidados a participar do almoço, que não esqueçam dos seus pratos para que possamos nos confraternizar no sábado. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.